Muito bem, pessoal, está entrando no mais um Amazon Podcast. Estamos aqui mais uma vez aqui nas plataformas digitais, tanto no YouTube, Facebook, Instagram. Hoje nós estamos recebendo uma figura ilustre aqui do estado do Amazonas, aqui principalmente da cidade de Manaus, que é o vereador Amon. Vereador, muito bem-vindo. Muito obrigado por você ter cedido aí um espacinho na sua agenda para estar aqui conosco. Eu sei que está muita correria nesses tempos, mas muito obrigado por estar aqui conosco. Nada, eu que agradeço realmente por esse convite. Me desculpa, a gente chegou a desmarcar algumas vezes, né? Sim, Mas isso é normal. não foi por mal, realmente. Eu que agradeço a todo mundo aqui da equipe que nos acompanha e a todo mundo que nos escuta nesse momento. Tudo bem. Vereador, como foi que surgiu assim a ideia? Tipo, você é um cara que é bem novo, bem jovem, né? Tipo, é um cara que, se fosse olhar pela ótica natural, é um cara para estar jogando videogame e nessa onda aí, né? Vamos olhar por esse lado. E como foi que surgiu essa ideia lá, você político, você vereador, como é que foi isso? Olha, eu sinceramente eu não gosto muito de jogar videogame, apesar de todo mundo fazer os memes com isso. Não, mas Eu foi, gosto, sim, foi eu gosto de jogar xadrez e para entrar na política, na verdade eu digo que eu não entrei para política agora, eu entrei para política partidária, né? Porque fazer política é mais do que se candidatar ou ser filiado a algum partido. O que tu estás fazendo aqui com esse podcast é política. Sim. Está transformando a sociedade, está levando conteúdo de qualidade às pessoas, né? Levando a informação. O que um artista faz é política, você transforma a sociedade por meio da cultura. O que um professor faz também é política e o que um voluntário faz também é política. E como voluntário eu tenho uma experiência de em torno ali de 7 anos em algumas instituições. Sou voluntário, aliás, no movimento Wikimedia, que é quem gerencia Sim. a Wikipédia, por exemplo, entre outros projetos. E faço parte também da pool de voluntários da United Nations Volunteers, a UNV ou UNV, que é uma das agências da ONU. É porque a pessoa olha assim, um rapaz bem jovem, né? Imagina que, pelo que a sociedade hoje está entregando aí pra galera, acha que é um negócio bem não querendo dizer que eu sou diferenciado, nada disso não. Mas Só você sempre teve essa... perguntou a história, mas esse ponto, eu acho que todo mundo faz um pouco de política. E o que eu quis foi levar a política do dia a dia, o que eu chamo de boa política, para a política partidária, porque eu acho que isso está faltando. Eu apresentei a ideia para as pessoas, para a população, e a população gostou. Foram 7.537 votos. Na realidade foi um verdadeiro fenômeno, assim, porque tipo, até a eleição do ano passado ninguém conhecia, né? O Amon da política partidária, como você está explicando. A gente focou muito na comunicação e aí, tipo, de específica, repente né? surgiu aquele nome, foi um negócio assim bem... que a galera foi abraçando, se identificando. Mas é muito difícil, você que vive no mundo da comunicação, sabe? É muito difícil você alcançar uma quantidade expressiva de pessoas. A nossa comunicação foi muito segmentada, então as pessoas que a gente analisou e achou que gostariam das nossas propostas e que votariam em mim, receberam. Entendeu? Foram, pelo menos essas 7.537 pessoas receberam. Entendi. Receberam as notícias, as informações, as postagens. O resto não. A nossa sociedade é muito complexa. Se você parar, por exemplo, vou fazer um cálculo, depois você joga na calculadora. Se você pegar os últimos 100 anos e contar a quantidade de segundos, se eu falar com cada pessoa por apenas um segundo, quer dizer, cada segundo é uma pessoa, eu não conseguiria falar com todas as pessoas do mundo. Entendi, sim. Seriam 3 bilhões e 800 milhões, mais ou menos. Sim, mas nós temos 7 bilhões. A sociedade é muito complexa, é difícil realmente alcançar tantas pessoas. Então é natural que depois da eleição é que a maior parte das pessoas soubessem de mim, até porque 7.537 votos é menos que 1%. A campanha ela foi ali entre vamos supor, uma pausa da pandemia, né? Que foi ali em novembro. A gente, pelo menos eu achei que estava passando esse negócio. Sim. Mas aí de repente do nada em janeiro vem essa coisa louca que aconteceu aqui em Manaus. E aí como foi que... Era esperado. Como foi que você viu isso? Como foi que você... Era esperado. Nas eleições eu cheguei a fazer uma consulta aos nossos advogados eleitorais e a constatação foi de que seria melhor não distribuir máscaras na campanha, que poderia ser interpretado como compra de votos. É uma pena que a gente corra esse risco, porque eu gostaria muito de distribuir máscaras, e agora eu estou distribuindo depois das eleições, né? Porque eu sei que muitos outros candidatos também visitaram as mesmas pessoas que eu visitei, as mesmas comunidades, e
nas eleições, nós vimos muitos casos de aglomerações. Sim, em todo canto que eu chegava, eu falava, vamos reduzir a aglomeração, tudo mais, mas eu sei que é inevitável. Agora mesmo, a gente não está em período de eleição. Se você passar lá na Ponta Negra, tá cheio de gente. você vai ver aglomeração de pessoas sem máscaras. Passei na Paulina Antônio Leite, eu vi isso. Se for no shopping, tudo bem, no shopping com máscara, mas até dentro dos shoppings a gente está vendo as aglomerações. Sim, então, é um trabalho muito difícil mesmo de conscientização, de levar a informação e falar, olha, vamos evitar, não é frescura, é para o bem de todo mundo. Talvez você que vai pegar, você que pegou, não tenha passado tão mal, só que esse vírus contamina tanta gente, mas tanta gente, que mesmo que 98% das pessoas se curem, os outros 2% já é muita gente. Os órgãos de saúde, né, em si, quando eles são questionados sobre isso, a primeira coisa que eles falam, a culpa é da população. Não. Né? Porque a culpa não é a população da população, a culpa não é tá de todos. Tendo esses cuidados realmente. Isso é um absurdo falar que a culpa é da população. Quem fala isso é um brincante. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Há alguns dias o governo federal determinou que as doses reservadas para a segunda dose, né, fossem utilizadas para a primeira dose. Por que eles determinaram isso? Determinaram porque a Fiocruz e o Butantan garantiram que iam entregar as doses. Quer dizer, eles já tinham material, as fábricas, e o pessoal para fazer, então vão entregar. Então, tudo que está estocado usa como primeira dose. Vamos tacar. Nós passamos em torno de 10 a 15 dias aqui em Manaus com essas doses estocadas, mesmo depois disso, porque ainda foram definir quais eram os critérios para as comorbidades. Isso devia estar definido desde o início, né? Lá no Plano Municipal de Vacinação. Esse plano, por sinal, Plano Municipal de Vacinação, só foi publicado, só foi feito, ao risco de dizer, por causa de uma decisão judicial da doutora Jaisa Frasch. Então, realmente é muito preocupante. Óbvio que a culpa não é só de quem está lá no poder, de quem está na Secretaria Municipal de Saúde, é uma luta de todos, mas né, é uma conjunção de fatores. Todo mundo tem responsabilidade nisso, sim. Verdade. Aí, vereador, beleza, veio a campanha, chegou o 1º de janeiro, chegou na Câmara. Como é que foi, assim, chegar lá? Sou vereador agora, vamos lá. Como foi, assim, primeiro norte, assim, que você tomou? Olha, eu só consegui colocar uma porta ali na parte do meu gabinete onde o pessoal do jurídico trabalha depois de 3 meses. Então, teve um período ali, eu solicitei desde janeiro, mas só lá para março é que eu fui ser atendido. Então, tomar posse como vereador foi uma experiência muito diferente e muito trabalhosa. A gente tem que passar por cima de muitos obstáculos, às vezes não por má vontade de quem está lá sentado na cadeira, mas por outras questões. Às vezes, as próprias pessoas que realizam serviço, a gente passa por muitos obstáculos, né? Então, a gente às vezes nem sabe de onde as dificuldades estão aparecendo, mas elas aparecem. Entendi. Mas você está sentindo dificuldade para impor seus projetos, as suas demandas? Não acho. Eu recebo com muita tranquilidade esse processo legislativo, até porque eu estudei tudo como funcionava antes, bem antes das eleições. Entendi. Eu faço direito. Você se especializou nessa questão, no caso, na vida pública, no caso. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Entendi. Então eu me candidatei sabendo mais ou menos como fazer as coisas. A gente está com uma produtividade excelente. Agora estou implementando algoritmos de inteligência artificial e algumas coisas para fazer a automação do gabinete. Então, dependendo do que for a solicitação das pessoas, a gente pode já, com a nossa inteligência artificial, já enviar automaticamente os ofícios para a secretaria. Ofício. Mas se a secretaria tem essa tecnologia toda ou não, eu não sei, mas o nosso gabinete tem. Vamos lá. Isso aí é maravilhoso. Isso aqui é algo inovador, porque ninguém se preocupou com essa área. Mas beleza, vamos lá. Isso aí vai ser enviado para as secretarias, para o gabinete, não sei para onde for a demanda. Uhum. E aí, será que vai ter essa resposta de lá? Infelizmente, nem sempre essa resposta chega. E só que aí quem vem cobrar chega o vereador, com muito atraso. Foi o vereador que pediu e tal. Só que nós temos alguns mecanismos legais. O primeiro deles é o ofício. O ofício é a forma mais básica que tem de a gente cobrar as coisas. E é sempre o primeiro passo que a gente toma.
Quando a gente não recebe uma resposta, aí eu já aciono outros mecanismos. Por exemplo, o requerimento de informações. Está lá na lei orgânica e no regimento Eu já interno. entrei com ofício, não foi respondido, agora estou com requerimento. O requerimento de informações ou a solicitação é uma coisa que a gente encaminha e o secretário ou a autoridade municipal que receber tem um prazo determinado para responder. Eles têm 15 dias. Se eles não responderem em 15 dias, o prazo é prorrogado por mais 5. Né? E se nesses 20 dias eles não responderem, eles podem responder. E uma das consequências para essa falta de resposta é a perda do mandato eletivo, se for um mandatário como prefeito ou vice-prefeito, ou a perda do cargo ou da função dentro da administração pública. Entendeu? Entendi. Então, tem mecanismos. Eu tenho acessado, eu tenho utilizado esses mecanismos seguindo todo o procedimento legal. A gente sabe que Mas tem beleza, todo tu um tá período, tá seguindo os procedimentos legais, mas está sendo interpretado de uma forma totalmente diferente, né? De que Então forma? estão te interpretando como um cara que tá, sei lá, perseguindo de uma certa forma. Ou... Isso é um absurdo. Por tu muito, tá fazendo olha, certo, né, sinceramente, cara? falar isso é um absurdo muito grande. Eu não sei quem é que tá com essa ideia de que eu tô perseguindo, porque, primeiro que o prefeito sabia que seria cobrado quando se candidatou. Ele é o prefeito, ele é o líder da cidade. Eu sou um dos 41 fiscais. Sim, mas aí quando eu fiscalizo, eu tô fazendo o meu trabalho. Pois isso não mas aí tu perseguição. não acha assim, porque pelos outros não fazerem essa cobrança, serem um pouco inertes nessa situação, isso acaba se destacando, né? E aí Sim. eles vão levando para um lado pejorativo, achando que é só perseguição. Não, quem leva para o lado pejorativo dizendo que é perseguição é quem tem interesse nessa administração, é quem está recebendo alguma coisa, quem trabalha ou quem está na administração, no caso, talvez o próprio prefeito. Isso não é perseguição, isso é o meu dever legal e eu provo por A mais B. É a tua obrigação, né, cara? Você foi eleito para isso, entendeu? Então, Exatamente. E aí as pessoas às vezes... Eu digo mais, na verdade, não é mais do que a minha obrigação. Não é mais, eu não estou fazendo nada além, eu estou fazendo a minha obrigação. Tá fazendo somente o que é para você fazer. No caso, mas aí eu acho que a população está tão... não tem costume de que isso aconteça que acaba, sei lá, porque tu tem tomado algumas bandeiras. Mas o feedback que a gente recebe sempre positivo. É sempre positivo. Pois é, porque, tipo, assim, tem algumas questões, né, assim, que a gente está vendo que você, desde o primeiro dia de mandato, você tem sempre se posicionado muito a favor da população. Sim, eu digo mais, olha só, eu só comecei a fazer esse tipo de cobrança lá para o 15º ou 20º dia. Por quê? E tu acha tarde. Sim, olha só, do dia 1º ao 20º dia, eu tava lá, eu me reuni com o prefeito. Você foi organizar, ver como é que é essas coisas. Eu levantei as pautas, eu conversei, mas do 15º ao 20º dia aconteceu uma coisa inédita. Em menos de um mês, a gente já teve um escândalo nacional. Eu fui ali um dos primeiros a cobrar, ou o primeiro a cobrar, sobre aquela questão dos fura-filas. Então, foi a partir desse momento. Quer dizer, eu não me oponho às pessoas, eu não me considero oposição, que isso fique claro. Eu não sou oposição. Até porque você viu um absurdo. Eu tô do lado da população. Viu um absurdo e foi pra cima para defender o que tá certo, tá certo. E o que está errado, está errado. Tanto é que eu votei a favor do que eu acho que é certo. Eu votei a favor, por exemplo, do auxílio manauara e fui um dos primeiros, o primeiro, na verdade, a abordar politicamente um pedido lá para que o prefeito antecipasse esse projeto, entre outras coisas, entendeu? Então, eu voto a favor do que eu acho que é certo e eu voto contra o que eu acho que é errado. Ponto. Na tua campanha, né, eu consegui ver algumas propostas ali, ver algumas coisas. Tu batia muito na tecla da tecnologia, né? Como é que você vê hoje a cidade de Manaus voltada para isso? Tipo assim, nós temos uma dificuldade muito grande nesse lado, né? Tipo, principalmente começa pela internet, a nossa aqui que é muito complicado. E aí como é que tu tá vendo isso? Como é que você procura ver para implantar essas tecnologias? Olha, assim? Eu fui eleito para implantar a tecnologia na administração pública e, de forma geral, no Estado. Eu falo Estado num contexto maior, né? No Estado nacional, no que é público, no governo, na prefeitura, enfim. E eu tenho feito isso. Vou te dar um exemplo. No meu próprio gabinete, eu tenho feito isso na ouvidoria da Câmara Municipal e por isso eu fiz um termo de cooperação técnica com a ouvidoria do Tribunal de Contas na figura do conselheiro Érico de Esterro, que é reconhecido nacionalmente pela gestão técnica dele. Ele vive dando as palestras lá em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul e por aí vai, tá? Ele é reconhecido e quando eu fiz esse termo eu pensei no seguinte: quando eu cheguei lá, no dia 1º de janeiro,
a ouvidoria da Câmara era simplesmente uma sala com 2 funcionários e um e-mail. E o e-mail ainda dá problema. Caramba. Aí, se só tem uma sala e um e-mail, e o e-mail dá problema, não tem ouvidoria, né? De lá pra cá, eu fiz esse termo de cooperação, comecei a conversar com o pessoal da informática lá da própria Câmara e de outros órgãos para a gente fazer um sistema para começar a utilizar o que já tinha. A gente já utilizava, quer dizer, entre aspas, né, o Fala BR, que é da Controladoria Geral da União. Agora eu estou tomando a frente disso para utilizar mesmo na ouvidoria da forma que tem que ser e fazendo a ouvidoria funcionar, entendeu? Então, como é que ela funciona? Ela funciona com a tecnologia. Sim. Não dá, nós recebemos muitas demandas e não dá para a gente simplesmente fazer tudo em papel como estava sendo, entendeu? Eu quero reduzir o uso do papel, quero implantar a tecnologia, não só porque isso traz benefício à população, isso traz mais eficiência, ou torna as coisas mais rápidas, mas também porque isso reduz os custos da administração pública, quando a gente usa menos papel, por exemplo, e reduz também o impacto, quer dizer, impacto ambiental. Se a gente usa menos papel, a gente impacta menos o meio ambiente. Se a gente impacta menos o ambiente, até lá na frente, a própria administração pública vai ter menos custos para reparar o dano ambiental. Que inclusive uma forma de agradecer que você utilizou foi plantar árvores, né? Estou plantando desde antes da posse como vereador, do dia seguinte ao da eleição para frente, eu já comecei a plantar as primeiras árvores ali. E além disso, fiz alguns eventos de plantio em dezembro e tudo mais. Agora, com os decretos que restringem a circulação de pessoas, a gente... Entendi, deu uma reduzida. A gente suspendeu as ações presenciais de plantio, mas a gente não suspendeu o projeto em si. Eu tenho 35 voluntários que estão comigo, entre engenheiros ambientais, florestais, agrônomos, arquitetos urbanistas, jornalistas, ativistas da área ambiental e tal, que ajudam o projeto. A gente está desenvolvendo eu já desenvolvi o site, né? A gente está desenvolvendo um documento com as diretrizes técnicas e vendo, olha, a gente já começou a plantar, mas a gente não vai plantar em qualquer lugar. A gente vai plantar de acordo com o nosso levantamento, onde tem as ilhas de calor. Por quê? Aí a gente vai tentar diminuir a incidência das ilhas de calor com esse projeto. E ao diminuir a incidência das ilhas de calor, a gente pode, por exemplo, fazer com que a tua conta de luz fique mais barata, que você gaste menos com ar-condicionado. Porque nas ilhas de calor na cidade, a temperatura chega a ser entre 5 e 10 graus Celsius acima da média do resto da cidade, da média da região. E isso é muito grave. Manaus inteiro é basicamente uma ilha de calor, né? Uma outra coisa também que deu o que falar foi a questão do processo seletivo, né? Como é que foi? Parece que teve uma intervenção? Não, o processo seletivo aconteceu e a gente está agora contratando os finalistas. Inclusive, quando eu cheguei aqui, aquela conferência que eu estava fazendo era com já aconteceu? Sim, já aconteceu e agora a gente está selecionando os finalistas. Até a última vez que eu vi, foi assim, como é que foi? Linha do tempo. Tá, vamos lá. Eu fui eleito e depois das eleições, o meu primeiro compromisso pós-campanha foi a de fazer um processo seletivo para o gabinete. Isso eu já pensava antes, mas eu não apresentei como promessa de campanha. Entendi. Tá? E assumi o compromisso depois. Em janeiro, eu anunciei que ia fazer um processo seletivo com uma banca de concursos. E uma banca de concursos é como um vestibular. Quer dizer, você tem lá sala de prova, prova escrita, fiscal, a banca recursal, a banca de ética, a equipe que vai responder os e-mails, o lacre das provas, o aluguel das salas, tudo isso, né? Porque eu queria fazer uma coisa realmente com a maior independência possível, da forma mais bem feita possível. E também para dar mais oportunidade também, né? Só que uma coisa como essa, um pouco mais megalomaníaca, tem custos. Com certeza. É como um vestibular. E como qualquer concurso público, na verdade não é um concurso, mas foi feito aos moldes do concurso, né? Tinha uma taxa não cobrada por mim, mas cobrada pela banca. Pela Concesp, que é a banca de São Paulo. Entendi. E só que depois a gente reconsiderou essa taxa e tudo mais, e aí, para que eu conseguisse fazer um processo com custos menores, eu Teve que dar uma simplificada no eu negócio. suspendi, na verdade eu suspendi em menos de 12 horas. Foi assim, eu anunciei e tal, e ficou. No dia que eu iniciei as inscrições, eu iniciei às 11 horas da noite de um domingo. Às 8h30, 9 horas da manhã da segunda-feira, eu já tinha suspendido. Aí eu suspendi, a gente chegou a ter 50 pessoas que chegaram a pagar a taxa, a gente devolveu, né? A empresa devolveu, que eles recolheram.
e não aceitou ali o pagamento de outras pessoas justamente porque a gente tinha suspendido. Daí eu rescindi o contrato, tudo mais, e contratei a Legística do Brasil, que é uma outra instituição tão acreditada quanto a Consesp. A Consesp trazia muita independência, muita transparência ao processo, né, porque é uma banca de concurso. Entendi. Só que a Legística fez um processo online, como eles já fizeram com outros parlamentares no Brasil. Fizeram, por exemplo, até com o João Campos, lá em Recife, prefeito. Entendi. Fizeram com a Tabata Amaral, fizeram com alguns senadores e tal. E deu muito certo. Então, eu chamei a Legística do Brasil. Eles fizeram um processo 100% online, a gente se preocupou com a questão da inclusão digital. Tem gente que não tem uma boa conexão à internet, então a gente colocou ali mecanismos para tolerar esse delay, esses problemas com a conexão, né? E aceitamos, a gente botou ali um tempo razoável, o processo ocorreu, agora a gente está na fase final e eu já estou fazendo as entrevistas finais. Poxa, tá? que legal, mano. E aquela videoconferência que eu cheguei, quando eu cheguei aqui eu estava fazendo, era com um dos finalistas. Poxa, cara, parabéns por esse projeto aí. Acho que foi um negócio assim bem... É como eu tô te falando, a gente tá muito... Acho que a gente tá muito mal acostumado, né, assim. Sim. Porque as pessoas não têm tratado a política de uma forma séria, realmente. E quando a gente vê um rapaz tão jovem, que vem com esse pensamento inovador, tipo, ressurge até uma esperança, né, pra gente. Eu acho que assim como eu tô tendo esse sentimento, eu acho que milhares de manauaras aí também estão tendo, né, esse mesmo tipo de pensamento. Porque há muito tempo a gente não vê algo assim com tanta veemência, justamente olhando mais pela população do que pelos interesses. A gente sabe que na política acontece muito isso, né? Essa semana o que rolou muito foi a questão da cota, né? Do cotão, né? Falado lá, que você saiu em vários portais, na imprensa local aqui, que você abriu mão desse cotão. Sim, olha lá, nos 3 primeiros meses, os 100 primeiros dias, digamos, eu não utilizei o cotão. Só uma situação. Como é que é? Como é que funciona isso? Para quem não sabe, tem uma verba que é destinada para cada gabinete? Para cada vereador, tá? Esses 18 mil são utilizados para gasolina, material de expediente, internet, TV, material de expediente, já falei, né? Para os custos ali do gabinete. Várias coisas ali que a gente utiliza no mandato. Só que eu acho não só que dá para fazer mais com menos, quer dizer, não precisa gastar 18 mil para fazer um mandato que se destaque, tá? E eu estou tentando provar isso, tentando provar o meu ponto com o trabalho que a gente tem feito, mas eu acho também que o vereador recebe muito bem, obrigado, e que dá para a gente pagar do nosso bolso. Quer dizer, eu penso assim, obviamente, cada vereador leva o seu mandato da forma que achar melhor. Isso é uma escolha minha, é uma política minha. Eu não quero usar o cotão e prefiro pagar do meu bolso. Talvez os vereadores já paguem outras coisas do bolso deles e precisem usar o cotão, mas eu faço tudo do meu bolso mesmo e não uso. Até surgiu aí dinheiro público. Uma conversinha que os vereadores... sabe como é que é a imprensa, os blogs, portais, eles disseram que tinha um vereador que tinha se levantado contra você ou contra não sei o que lá. E eu vejo que não tem nada aqui contra A ou contra B. Você teve uma decisão... Uma decisão pessoal minha, como mandatário. Eu simplesmente eu anunciei e falei, olha, eu não usei e não vou usar. Ponto. Aí teve gente que se doeu e que veio querer falar isso, bater, né? Falar, será que acham um absurdo economizar dinheiro público? Eu não vejo dessa forma, deixa a população escolher, mas tudo bem. Só que foram só 2 pessoas lá no parlamento que tiveram essa posição. Inclusive falar até que você não aparecia lá, como é que é isso? Eu vou todo dia, é só você acompanhar na minha conta do Instagram, no Facebook. Você vai ver, eu tenho presença de 100% em todas as sessões plenárias. Eu nunca faltei uma sessão. Como é que eu não vou? Entendi. Domingo eu estava lá na colônia Dona Leite, é só olhar. Então, eu trabalho todo dia, inclusive aos domingos e feriados. E a minha vida é o mandato, justamente porque eu acho que o mandato popular ele não é um emprego como qualquer outro. O mandato é uma missão. Né? Eu acho também que quem entra para esse lado, ele tem que ver dessa forma, entendeu? Tipo, não... vou entrar lá para ganhar dinheiro, para me beneficiar. Não estou dizendo que entram para fazer isso. Apesar de que a gente sabe que tem muita gente sempre que faz isso, né? Mas não estou acusando ninguém aqui, mas eu prefiro economizar. Tô entendendo. Se teve gente que se doeu, se a carapuça serviu, pergunta da pessoa. Isso aí não é problema meu. Eu levo meu mandato da forma que eu acho melhor e quem me julga é a população.
Ponto. Tô te entendendo. Para ti o importante é o que a população vai Sim. achar, no caso. Não os outros parlamentares. Eu não estou aqui para representar os outros vereadores, eu estou para representar o resto da população. E eu sou vereador de Manaus. De da toda a população inteira. no caso. Então eu tento fazer as coisas da maneira mais democrática possível. Eu tento escutar o máximo de pessoas que eu consigo, tá? E entrar sempre num processo de consenso. Nem sempre isso é possível, mas eu faço isso em tudo o que eu faço. Em todos os meus passos eu publico lá, eu pergunto a opinião das pessoas, eu peço sugestões. A gente tem uma plataforma para receber críticas, sugestões, dúvidas, tudo de forma anônima. Então você pode ou mandar uma mensagem normal nas redes sociais, e aí você seria identificado, mas pode pedir para que eu não repasse a identidade, né? Ou você pode esconder a sua identidade de mim e clicar lá no meu site, www.amon.am, AM de Maria, né? E Amon com M de Maria também. E arrasta para baixo, clica lá em Critique-me anonimamente e manda uma mensagem anônima. Ponto. E como é que tem sido esse feedback, amor? Tem sido bacana ou são mais demandas mesmo? Como é que tem sido essa... São mais demandas mesmo, as pessoas... De forma geral, eu não estou aqui, não cobro elogio de ninguém, as pessoas não se preocupam muito em elogiar, né? Se preocupam em resolver os problemas, e elas estão certas. Então, a plataforma tem sido utilizada mais para isso mesmo, para demandas. Já deu para te identificar, assim, qual é a maior demanda? A maior demanda é emprego e comida. Por incrível que pareça, o desemprego está muito grande e eu não preciso, apesar de a gente já ter visto as pesquisas, mas não é preciso ver pesquisa nenhuma. Nas redes sociais, nos comentários, nas mensagens, é impressionante a quantidade de pessoas pedindo cestas básicas. O Brasil passa fome nesse momento, a fome está aumentando e eu me preocupo muito porque, embora eu tente ajudar a maior quantidade de pessoas que eu consigo, simplesmente não dou conta de ajudar todo mundo, não tem como acabar com a fome de Manaus. Mas eu estou tentando ali desenhar as políticas públicas, os projetos de lei e tal, pensando no nosso futuro para que essa situação diminua cada vez mais e que a nossa sociedade melhore. Poxa, que bacana. Amor, no caso, hoje você teve essa vitória expressiva, está fazendo um excelente mandato aí, pelo menos por esses 100 dias, né? E pelo que você está me dizendo, você pretende fazer com que isso cresça. Tu tem pretensões maiores na política? Olha, ou tá muito cedo? Como é que é? Olha, eu costumo dizer que para entrar na política tem que, no mínimo, querer ser presidente. Senão não compensa, né? Mas nesse momento, falando em 2022 aqui abertamente, eu não estou pensando nisso, tá? O meu pensamento, o meu interesse mesmo é em cumprir um bom mandato. Lá na frente, não sei, mas nesse momento eu só quero um bom mandato mesmo e é isso, fazer o que eu fui eleito para fazer, né? Tô entendendo. Mas aí, tipo, você também coloca o teu nome à disposição. Você caso em 2022... as pessoas veem dessa forma ou tu não pretende ficar mesmo, tocar o teu mandato de vereador? Uma ideia que precisa ser debatida, tá? Depende muito do que vai acontecer, do que não vai acontecer, mas eu penso que pode ser muito prematuro pensar nisso agora, né? Eu não sei, eu não tenho idade para me candidatar a muitas outras coisas, né? Além de vereador. Ah, tem idade? Tem idades mínimas. Para ser vereador, você precisa ter no mínimo 18 anos. Deputado estadual e federal, 21. Governador, 30, salvo engano. Vice-governador também. Caramba, não sabia Prefeito, disso. eu acho que 21. E senador, 35. Senador ou presidente, vice-presidente, 35 anos. Eu não fazia a mínima ideia disso, mano. Sim. Caramba. É porque as pessoas, às vezes, elas ficam jogando, porque fulano, a mesma coisa para presidente, porque pode ser o fulano, pode ser o ciclano, pode ser o... E hoje essa discussão tá um pouco, até meio que batida já, esse negócio de esquerda-direita, que eu acho que isso não tem contribuído em nada para o Brasil. Eu mesmo evito falar, né, nessa questão da polarização, nada, né, porque... Não, quer dizer, evito falar não, eu debato. Mas eu evito dar a entender ou estimular a população a se dividir, que eu não acho que essa discussão é saudável para a nossa democracia. Não é muito mais do que um nós contra eles, são uns nós juntos, sabe? Eu acho, o que eu fico triste nessa situação é a gente está limitado a um lado ou outro. Eu acho que a gente tem que ter mais opções, A gente sempre teve mais opções. Assim, em 2018 a gente não teve só 2 opções, a gente teve várias. Sim, mas aí, como eu tô te falando, a população parece que
que tem um norte, tinha muitos A nomes polarização bons, né? foi muito difundida pelas duas partes que se candidataram, pela mídia, por tudo. É um fenômeno que aconteceu no resto do mundo também, aconteceu nos Estados Unidos e agora está começando a melhorar lá nos Estados Unidos, né? E é algo que eu costumo trabalhar para tentar reduzir, quer dizer, parar esse negócio de nós contra eles, de você tá certo e... Aliás, você tá errado e eu tô certo e vice-versa. Não. É simplesmente debater e entrar num consenso. A real democracia é quando todo mundo consegue se expressar. E embora no mundo inteiro a gente não tenha uma democracia perfeita, tem democracias um pouco mais fortalecidas no mundo e a gente tem que absorver essa experiência dos outros países, né? Com certeza. Eu acho que o que é bom a gente tem que colocar em prática e seguir, né? Acho que não tem nada de ruim nisso. E o que é ruim, abandonar e tocar, né? Eu vejo assim que a cidade de Manaus, ela já vem há um bom tempo, né? Assim, né? Se arrastando de uma certa forma e não tem assim uma melhoria plausível. A gente está tendo vários problemas aqui na cidade que tipo é um problema que eu vejo falar há 30 anos, 20 anos e ninguém resolve, que é a questão do transporte público, a falta da água, como você acabou de relatar. Tipo, isso aí eu vejo desde que eu era menino. E será que ninguém ainda tem a questão do crescimento da população? Tem essa eu sou um dentre 41 vereadores. Então, eu cobro, espero que os outros também cobrem. E estou tentando fazer a minha parte para ajudar a nossa sociedade a melhorar. Poxa, que legal. É isso que eu tenho a dizer. Poxa, bacana, amor. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nada, eu que agradeço, de verdade. Esse tempinho aí, cara, ver te agradeço. Essas coisas. Olha, aí. Ambiente muito bonito, muito bacana aqui. A gente tá começando aí, mas vai melhorar. Espero que tudo dê certo, te desejo o melhor, desejo o melhor para todo mundo que nos acompanha aqui. E, enfim, um abraço para todo mundo, abraços calorosos e recebamos energias positivas. Eu te desejo aí sorte, muito mais sabedoria para você conduzir essas situações, essas questões, e que Manaus ela venha te reconhecer realmente tudo que você está fazendo. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal.